Sejam bem-vindos ao Jornal Quilombo Agora, e hoje conversaremos com o Dr. Chico Favaretto a respeito de um tema super importante para a população jovem brasileira, a gravidez na adolescência. Boa tarde, Dr. Chico. Boa tarde a todos. Bom, hoje então vamos abordar esse tema que é extremamente relevante, tendo em vista que hoje a gente tem 400 mil casos por ano no Brasil de gravidez na adolescência. Então, primeiramente a gente vai falar qual a faixa etária que é visto como gravidez na adolescência. A gente tem definido pelo Ministério da Saúde de 10 a 14 anos como pré-adolescência e de 15 a 19 como adolescência. Então a gente vai falar dessa faixa etária de 10 a 19 anos. Então a adolescência é uma fase em que tem muita exacerbação emocional por meio dos adolescentes, devido a ser uma fase de muitas mudanças no planejamentos para o futuro, onde os adolescentes estão querendo atingir uma independência financeira, tem mudanças de hábito, então acaba sendo muito prejudicial emocionalmente, podendo afetar tanto a mãe quanto o filho. E também tem a questão da aceitação social por meio da família e também por meio dos colegas e tudo, que pode levar muitas vezes até a evasão escolar por meio dessa adolescente. A gente vai falar agora de alguns riscos também que a gravidez na adolescência pode trazer, que é a anemia, devido a adolescente muitas vezes não ter uma alimentação adequada, não ter uma alimentação regrada, e também pode ficar doenças relacionadas à hipertensão na gestação, como pré-eclâmpsia, eclâmpsia, síndrome HELP, pode ter desproporção, dependendo da idade, desproporção cefalopélvica, doenças relacionadas a não fazer o acompanhamento pré-natal adequado, então não prevenir determinadas doenças, também pelo fato da adolescente muitas vezes fazer uso de álcool, drogas. Então esses seriam os principais riscos que estão relacionados à gestação na adolescência. Obrigado, Dr. Chico, pela ótima explicação. E eu tenho uma pergunta aqui no meu tablet, vindo diretamente de Londrina, do Sr. Kenzo Taguchi. Ele perguntou aqui o que pode ser dito, como que essa população mais jovem pode ser aconselhada para que a gente evite esse problema da gravidez na adolescência quando não planejada. Certo, então, bom, primeiramente deve haver uma orientação sexual por meio dos pais, que devem conversar com os jovens, explicando a importância dos métodos contraceptivos, também esse tema ser abordado na escola, e até campanhas que sejam feitas visando essa orientação sexual para os jovens. Então, é importante a gente falar desses métodos contraceptivos. Quais são? A gente tem os métodos de barreira, que seria o preservativo masculino e feminino, que além dele ajudar na prevenção da gravidez, ele é importante para prevenir doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem o diafragma, espermicidas, que também são outros métodos de barreira que podem ser utilizados. A gente vai ter os métodos hormonais, que seriam o uso de anticoncepcional oral. A gente tem também as injeções, que pode ser injeção mensal, injeção trimestral, implante intradérmico, e também temos o anel vaginal, que pode ser utilizado. Então, além disso, a gente também consta com um método de emergência, que não deve ser utilizado de forma corriqueira, que seria a pílula do dia seguinte. A gente também tem o DIU, que pode ser um DIU de cobre, e também o DIU de levonorgestrel, que é um DIU hormonal. E a gente conta também com os métodos comportamentais. O que seriam os métodos comportamentais? Os métodos comportamentais é a tabelinha, a gente tem a temperatura corporal e o muco cervical. Embora esses métodos, assim, eles dependem muito de organismo para organismo, o que torna eles que eles não são muito eficazes quanto os outros métodos que a gente tem. A gente também tem as cirurgias, que seriam a esterilização masculina e feminina. E a gente tem que lembrar uma coisa muito importante, que esses métodos eles são individualizados de paciente para paciente. Então é importante que a jovem consulte o médico
e procure ver qual método seria mais adequado para que ela faça essa prevenção e evite uma gravidez indesejada na adolescência, que poderia trazer várias consequências psicológicas e emocionais para ela. Obrigado, Dr. Chico, pela ótima explicação novamente. E agora eu tenho mais uma última pergunta aqui do Sr. Yuso de Camboriú. Ele quer saber o que está disponível pelo SUS, né? O que o SUS consegue oferecer para a população. Bom, então hoje o SUS consegue oferecer o preservativo masculino, o preservativo feminino. No SUS a gente tem disponível os anticoncepcionais orais, a mini pílula, o DIU de cobre e a esterilização cirúrgica. Obrigado, Dr. Chico. Então assim encerramos mais uma edição do Jornal Quilombo Agora.